Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Sara, estou bem também, graças a Deus. E estou aqui hoje para trazer mais uma palavra para o coração de vocês. E hoje, gente, eu quero falar sobre julgamento. Julgar, né? Julgar, a palavra que tantas pessoas falam, não julgue para não ser julgado, essas coisas. Eu quero falar sobre uma passagem que está em 3º a João, no verso 9, né? Que o livro de 3º a João só tem um capítulo. Então fala assim, no verso 9: Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Gente, hoje em dia, muitas vezes eu vejo vídeos de alguns cristãos, youtubers, né? Youtubers ou lá no Instagram mesmo e tal, com a pessoa comentando algo sobre algum outro cristão, alguma outra pessoa que se diz cristão, que tem constantemente atitudes que não condiz com a atitude de um cristão. E muitas vezes eu vejo, esses dias mesmo eu vi, né, um vídeo falando sobre uma pessoa dando opinião sobre outra pessoa que é bastante famosa e que se diz cristã. Porém, as atitudes dessa outra pessoa não condiz com as práticas cristãs, né? O que ela fala e o que ela age. Então, essa pessoa que fez o vídeo, ela se expressou, né? Colocou o pensamento dela ali, porque ela estava vendo a outra pessoa escandalizar o evangelho, né? Escandalizar o evangelho de Cristo. E a gente que é cristão, a gente não quer isso, né? A gente não quer que a palavra de Jesus seja distorcida, a palavra de Deus seja distorcida. E muitas pessoas estavam condenando elas, não a maioria, mas muitas estavam condenando, dizendo que ela estava julgando e que na Bíblia fala, não julgue para não ser julgado. Essa frase todo mundo fala. Porém, são pessoas muitas vezes que não têm, não leem a Bíblia, na verdade. Só ouvem as pessoas falar, na Bíblia fala, não julgue para não ser julgado. E acaba repetindo as coisas que os outros falam. Eu quero falar aqui sobre essa passagem. João, ele estava falando, o apóstolo João estava falando de Diótrefes, que estava na igreja de onde João estava mandando a carta, para onde João estava mandando a carta, que ele, pelo que dá para entender, tinha um cargo, né, mais alto lá na igreja, e ele gostava de mostrar ser maior que os outros, inclusive sendo insubordinado ao apóstolo João, que era quem estava escrevendo a carta, que ensinava, né, a ele sobre o evangelho de Cristo. Então, esse Diótrefes, ele também, além de tudo, ele negava a hospitalidade aos missionários viajantes. Ele não era hospitaleiro e também proibia as pessoas da igreja a serem hospitaleiros também com essas pessoas. Então, o apóstolo João, ele não se preocupou se as pessoas iam dizer que ele estava julgando, se ele não estava julgando. Ele simplesmente falou na carta mesmo sobre eles. Essa pessoa colocou até o nome da pessoa e tudo mais. Por quê? Para chamar a atenção da igreja do que vem e do que não vem de Deus. Porque Deus quer que a gente tenha discernimento do que vem e do que não vem dele. Porque hoje em dia e antigamente também, como a gente pode ver, há muitas pessoas dentro da igreja que não vêm de Deus, né? Que não vem, que não fala da palavra de Deus, que não fala o que Deus está mandando. E muitas pessoas vamos dizer assim, levam como exemplo
aquela pessoa, por ter um cargo mais alto, por estar ali no comando, você respeitar uma coisa, agora você imitar é outra coisa. Então, João, ele alerta quanto a isso, quanto a gente imitar essas pessoas. Olha, aqui no verso 11, ele fala assim, ó: amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Ou seja, ele levantou esse assunto para ensinar a igreja, as pessoas que estavam convivendo com esse Diótrefes, a não imitar o jeito dele, o que ele fazia, né, de não ser hospitaleiro, de ser, pelo que dá para entender aqui, soberbo, né, de não ser insubordinado. No caso, ao apóstolo João, ele não era insubordinado. E muitas pessoas agem dessa forma. Então, às vezes, a pessoa se deixa levar muito, né, pelos ventos de doutrina, né, como fala, como uma folha seca levada por qualquer vento de doutrina. Então, tipo, se vê uma pessoa falando algo, agindo de alguma forma, é homem de Deus, é mulher de Deus, vou agir igual. Não, não. Precisamos ter discernimento. Deus quer que a gente ore, peça discernimento a Ele sobre o que vem da parte dele e o que não vem da parte dele. Então, na Bíblia fala sobre o julgar. Sobre julgar, que na parte que fala que não é para julgar, não é para julgar o seu irmão, querendo dizer condenar. A gente não pode condenar ninguém. O justo juiz é Deus. Mas o julgar, que fala na Bíblia, que não é para você julgar o seu irmão de forma que você estiver também em pecado e você também estiver fazendo algo que não agrada a Deus, como que você vai corrigir? Porque a palavra julgar aqui fala como corrigir, como você repreender o seu irmão e ensiná-lo, né, ao que é certo, né? Tipo, chamar a atenção dele que ele está errando em algo, né? Isso muitas pessoas veem como julgar, como julgamento. Mas, na verdade, na Bíblia fala que a gente tem que abrir os olhos do nosso irmão quando ele está em pecado. Eu vou ler aqui uma passagem para vocês. Falando de imitar o nosso... As pessoas que estão acima de nós, ou quem a gente assiste, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com quem a gente segue, com quem a gente assiste, com quem a gente ouve, se é de Deus ou não. E não só falo de assistir, ver não só na TV e ouvir no nosso dia a dia mesmo. Conselhos, né? Conselhos de amigos e tal, mas você tem que levar para Deus e ver se realmente aquele conselho vem da parte de Deus, é da vontade de Deus ou não, se é da carne, não é aquilo que Deus quer que você siga. Então a gente tem que ser imitador de Cristo. O nosso único exemplo para a gente imitar é Cristo Jesus, tá? Então, deixa eu achar aqui, o apóstolo Paulo falou o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Doutrina quer dizer o que está escrito na palavra. Você tem que exortar, repreender e corrigir de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o que você pensa, com o que você acha, não, de acordo com a palavra de Deus. E eu vou dar um exemplo do que eu estava falando aqui, sobre a gente, sobre o que Deus fala, o que Jesus fala para não julgar, sendo que você está fazendo pior, ou você está também errado. Então, como você vai corrigir o outro? Olha, em Mateus 15, capítulo 2, versículo 2 e 3, fala: os fariseus perguntaram, no caso os fariseus estavam perguntando para Jesus, né? Versículo 2. Versículo 2.
Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Essa passagem aqui mostra claramente o que é julgar estando em pecado, julgar com hipocrisia, julgar não para ensinamento, julgar para apontar o dedo. Porque tem pessoas que julgam para apontar o dedo, para condenar. E tem pessoas que julgam no sentido de exortar, no sentido de corrigir com amor, como Paulo falou, com paciência. E por isso que a gente tem que separar essas duas coisas, porque Deus, ele quer sim que a gente corrija, que a gente ensine o certo, que a gente, se a gente está andando certo, se a gente está dentro da palavra de Deus, Deus dá esse respaldo para a gente ensinar o nosso irmão, corrigir ele, né? Repreender ele e falar o que vem da vontade de Deus, o que Deus manda a gente falar, né? Mas aqui, ó, é o julgar em reta justiça que fala, né? Se a gente está andando no caminho reto, a gente pode julgar com ensinamento, no caso, o nosso irmão. Certo? E aqui, ó, Jesus fala em Lucas 17:3. Jesus fala assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Então, Jesus fala que é pra gente repreender no sentido de ensinar e não de apontar o dedo e condenar, porque quem somos nós para condenar o nosso irmão? E o João Batista, ele já repreendia de uma forma mais dura, né? Porém, ele repreendia de uma forma mais dura, principalmente os fariseus, porque os fariseus, eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra de Deus da época de Moisés, eles conheciam a lei inteira, mas eles não queriam saber de obedecer a Deus, obedecer às leis de Deus, não. Eles só pensavam nos seus benefícios próprios, eles não pensavam em obedecer a Deus. E João Batista, ele ficava revoltado com isso. E ele repreendia os fariseus firmemente, severamente, na frente de todo mundo. Olha, ele falava aqui, ó, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 7, ó, começando do versículo 7, ele falava: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista falava dessa forma com os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque Deus mandava ele falar dessa forma, ele repreender dessa forma, ele não ter medo, porque ele servia a Deus. Então ele não tinha medo de repreender da forma que Deus estava mandando, porque eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas não queriam seguir a palavra, pelo contrário, além de não querer seguir, usavam a palavra de Deus fingindo que eram santos, fingindo que estavam dentro da palavra de Deus, mas tratavam as pessoas não tratavam as pessoas com amor, agiam no pecado e dizendo que estava servindo a Deus, colocavam o nome de Deus no meio de tantas coisas nojentas, de tantas coisas que não vinha, sabe? Que não tinha nada a ver com a pureza, com o amor de Deus. Eles não tinham amor ao próximo, eles faziam tudo em benefício próprio.
Então João repreendia dessa forma, de uma forma severa. E hoje em dia, gente, Deus ainda levanta profetas para repreender dessa forma severa.